Olá, pessoal, amigos, colegas professores, educadores, amantes do esporte. Este ano, 2024, nós vamos ter mais uma edição das Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. E este ano eu resolvi revisitar aquele que foi o fundador dos Jogos Olímpicos, o Pierre de Frédy, o Barão de Coubertin. E aí eu gostaria de gravar aqui para o nosso canal, Papo do Intervalo, 2 aulas a respeito do Barão de Coubertin. Nesta primeira aula, eu vou falar um pouco da biografia apenas e da história de como ele criou os Jogos Olímpicos. E no segundo momento, eu quero falar do Pierre de Frédy, pedagogo e historiador. Eu estou resgatando alguns textos escritos por ele a respeito da educação e da integração entre o esporte e a educação. Então, eu estou relendo um livro dele, uma seleção de textos que foi publicado recentemente, há alguns anos atrás, com o título Olimpismo, onde o Pierre Frédy fala da importância de fazer a integração do esporte com a educação para a educação dos jovens, dos adolescentes. Então nós vamos hoje conhecer um pouco a história do Pierre de Frédy. Se você dá uma passeada aí pelo YouTube, tem vários vídeos a respeito do Pierre de Frédy, mais conhecido como o Barão de Coubertin. Mas eu quero destacar nesta aula e na próxima, não o Barão de Coubertin, esportista, incentivador do esporte, criador ou pai das Olimpíadas, como é chamado, mas o Pierre de Frédy, o pedagogo, o historiador, e por que não dizer, um dos teóricos da educação. Este homem que deu grande contribuição para a educação da França. Então eu vou passar alguns slides, e a nossa mania de professor, né, a gente gosta de apresentar, então eu vou passar alguns slides para pontuar alguns aspectos da vida do Pierre de Frédy. Bom, quem foi o Barão de Coubertin? Ele nasceu em 1863, em 1º de janeiro, em Paris, capital da França, cidade onde será realizada os Jogos Olímpicos deste ano, 2024. O Pierre de Frédy é o seu nome de nascimento, embora quase ninguém saiba disso, e nós o conhecemos historicamente pelo nome de Barão de Coubertin. Ele era descendente da família de Fernando de Castela, então ele era de uma família nobre, ou pelo menos uma família que tinha ou detinha o título de nobreza. A família do Pierre de Frédy recebeu o título de nobreza do rei Luís XI, então, portanto, lá ainda na Idade Média. E isso vai passando, né, de geração para geração, esse título. O pai de Pierre de Frédy, também chamado de barão, também tinha um título de barão, Barão Charles Louis, ele era um artista plástico, e ele era muito conhecido na cidade, e ele ficou famoso por fazer a doação do lucro da venda das suas obras de arte para ações de caridade. Então, ele era um artista conhecido, vendia as suas obras e fazia doação do lucro, né, para ajudar outras pessoas. E a mãe, a senhora Ágata seria em português, era uma senhora muito católica, e ela desejava que o seu filho se tornasse sacerdote. Por isso, com 11 anos, ela o matricula em um colégio jesuíta, né, os jesuítas, grande tradição em educação, grandes colégios mundo afora. Então, ela matricula o seu filho no colégio interno, no internato, no colégio jesuíta, e tinha o desejo de que seu filho se tornasse sacerdote, como era muito comum naquela época, ou até bem pouco tempo, né? Então, as famílias incentivavam, principalmente as famílias católicas, queriam que ter um filho sacerdote. Mas essa história muda
em pouco tempo que ele está lá no colégio. Ele era um menino inteligente, era muito estudioso, gostava de ler e era sempre destaque das turmas. Então a gente vai ver que, por exemplo, aos 13 anos ele já lia, já escrevia, então era um menino, assim, aquilo que a gente chamaria de garoto prodígio. E aí eu já faço uma antecipação aqui. Como é que nasce o sonho dos Jogos Olímpicos? Eh, o Pierre de Frédéric, ele estudando a história da Inglaterra, ele descobriu que as crianças inglesas, nas escolas da Inglaterra, elas praticavam esportes na escola. E nessa prática do esporte, elas aprendiam a ganhar e a perder, né? Por isso nós vamos ver aquele lema que é atribuído ao Barão de Coubertin, o importante é competir e não vencer, que na verdade essa frase nós vamos ver ali na frente, ela não foi, não pertence a ele, mas foi dita por outra pessoa, mas ele que popularizou essa frase dentro do espírito olímpico. Então, ele, quando ele conhece a história da Inglaterra, ele estuda livros e vê relatos de lá, de que as crianças lá praticavam vários esportes na escola, muito diferente daquilo que ele via na França da sua época. Então, quando ele completou 20 anos, ele viajou, então, para a Inglaterra, e lá ele conheceu a história do William Brooks. O William Brooks era um padre, educador, e ele trabalhava essa questão do esporte na escola, incentivava as crianças, a garotada, a prática de esportes, ensinava as crianças a competir. E ele premiava essas crianças quando venciam alguma competição, principalmente o atletismo, né? Então, mais tarde, em 1884, o Pierre de Frédéric, ele vai para a Sorbonne, vai para lá para estudar direito. E quando ele começa o curso de direito, desperta nele o interesse pela história, e principalmente pela história grega e pela história romana. E aí ele começa a ler os clássicos, provavelmente leu a filosofia, os autores clássicos da época, e parece que já nessa época ele tinha esse interesse aguçado, a curiosidade para a questão dos esportes, principalmente os esportes olímpicos lá na Grécia. Então, mais tarde, ele abandona, então, o curso de Direito, e aí ele vai estudar Ciências Políticas. Então, quando ele começa a estudar ciência política, ele começa a ver a importância da formação dos jovens, da educação, né? E aí ele vai cada vez mais se especializando na educação, e principalmente ele vai mais para a pedagogia. E aí ele começa, já nesse período, a escrever artigos e fazer palestras sobre a importância do esporte na educação. Nós vamos ver na próxima aula alguns textos do Pierre Frédéric, que eu retirei desse livro aqui, Olimpismo, onde ele fala da importância da prática do esporte para a educação motora, para a formação do caráter e tudo mais. Então, são textos interessantíssimos e que muitas vezes nós não damos conta, nós não lemos, porque nós ficamos naquela do Pierre de Frédéric apenas como o pai das Olimpíadas modernas. Mas é isso, por isso eu queria resgatar nessas duas aulas o Pierre de Frédéric como educador, como pedagogo, né? Então, quando ele vai para a história, para a pedagogia, e aí ele começa a conhecer várias pessoas, discutir com várias pessoas a importância de trazer e fazer essa conjugação, né, do esporte com a educação. Aos 13 anos, ele tem contato com um livro chamado Tom Brown's School Days, do inglês Thomas Arnold, e ele acaba descobrindo uma forma totalmente diferente daquilo que era praticado na França. A França é uma educação clássica, aquela escola tradicional, e aí ele via que na Inglaterra as escolas estavam educando as suas crianças de uma forma diferente. E nesse livro, Tom Brown's School Days, que numa tradução livre seria Os Dias de Tom na Escola, ou a escola nos dias de Tom, né? Então,
ele começa a perceber que a educação que se praticava na Inglaterra era diferente daquilo que se praticava lá na França. Então, isso desperta ainda mais nele o interesse pela educação, e ele começa, evidentemente, a discutir com várias pessoas uma forma de repensar a educação francesa. Então, ele se encanta com a forma como na Inglaterra se misturava o aprendizado cognitivo, através das aulas, das leituras e etc., com o aprendizado motor, com a prática dos esportes. Então, isso em conjunto. Então, a gente poderia dizer que, já nessa época, o Pierre Frédy está falando da importância da educação física, mas muito mais do que a educação física enquanto uma aula ali, da importância da prática de esportes, né, para a educação, a formação da pessoa. Muito aquilo na linha do que os gregos pensavam, mens sana, corpore sano. Então, a mente sadia em um corpo sadio. Então, quando fala de saúde, nós estamos falando não só de saúde mental, mas de uma saúde emocional, saúde física, desenvolvimento, né, completo da pessoa. E aí, então, ele começa a falar disso para as pessoas, falar para os seus colegas, e aí ele, então, ele percebeu que era preciso mudar os rumos da educação que se praticava na França, que, segundo ele, os estudantes franceses, as crianças francesas, viviam presos como se fossem numa jaula. Se a gente observa a história da educação, desde aquele tempo até hoje, nós temos mais ou menos o mesmo modelo. Eu atuo hoje como professor numa escola de ensino fundamental, ensino médio, educação básica, e tem 25 anos, mais ou menos, que eu estou na sala de aula, e a sala de aula é a mesma. Crianças enfileiradas, se possível e quando possível em ordem, não pode sair, não pode levantar, etc. E aí, uma vez por semana, ali a criança sai da sala para ir para a quadra, né, para praticar uma atividade. Então, a sala bem organizada, essa ideia da sala bem organizada, da ordem, etc., que só assim que é possível educar, talvez essa ideia não combina muito com aquilo que pensava o Pierre Frédy. Ele achava que era importante a questão do movimento, a questão dos esportes, a questão da educação motora das crianças. Então, era essa ideia de tirar as crianças que estão presas em uma jaula. Então, e aí ele, então, vai receber uma missão de um ministro francês de encontrar uma forma de melhorar a educação no seu país, no caso, a França daquela época. E aí ele começa, então, a discutir com as pessoas, a conversar, e aí propõe uma forma de inserir ou integrar os esportes na educação. Nós vamos ver isso depois em alguns textos, onde ele cita a importância dos esportes, do atletismo, a importância de ensinar as pessoas a não só competir, mas a ganhar, a perder, né? Então ele vai dizer que isso é fundamental, né, para as crianças. Então, em 1887, ele cria um comitê, né, um grupo de pessoas, que ele chamou de Union des Sociétés Françaises de Sport Athlétique, que era um comitê para discutir e uniformizar a prática do esporte, não só nas escolas, mas também em outros espaços. Então, esse documento, os documentos dessa união, dessa comissão, desse comitê, está reunido aqui no Anuário de 1900, onde ele vai falar do objetivo dessa comissão, de como acontecia, de como deveria acontecer. Então, qual que era o foco do Pierre Frédy, e qual é a minha curiosidade, lendo um pouco a história do Pierre Frédy, como é que nós podemos alinhar, ou conjugar, ou fazer essa junção do esporte com a educação. Então, há vários educadores, o pessoal da área da educação física, pessoal dos esportes, que sempre fala isso. O esporte é uma das melhores maneiras de você educar as crianças, de formar o caráter, né? Ensinar as crianças a trabalhar coletivamente, a respeitar as regras. Então, é uma boa
um bom caminho. Então, o Pierre de Frédéric já pensava isso naquela época. Então, quando ele começa a estudar a história, e principalmente a história dos esportes, ele toma contato e aquela ideia de voltar à Grécia, né? Então, em 1888, essa descoberta arqueológica em Olímpia, é, que, segundo a história conta, foi o berço dos Jogos Olímpicos. E aí ele começa, então, o sonho de reviver os Jogos Olímpicos da Antiguidade, agora na era moderna. Em 1894, o Pierre de Frédéric, o Barão de Coubertin, ele realiza um encontro internacional na Universidade de Sorbonne, lá na França, com o objetivo de discutir a volta dos Jogos Olímpicos. E aí ele, com um grupo de pessoas, educadores e esportistas, nesta reunião, eles decidem, então, que os Jogos Olímpicos seriam retomados e a primeira edição dos Jogos vai acontecer em Atenas, 1896. E eles se repetiriam, como é até hoje, a cada 4 anos. E aí, nessa reunião, 1894, é criado o COI, o famoso COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, e aí, neste comitê, eles vão decidir, ao longo deste período, as regras, quais esportes vão participar. Depois tem uma curiosidade sobre isso, né? Não era todo mundo que podia participar dos primeiros Jogos Olímpicos, apenas pessoas da aristocracia, mas isso é papo para outro intervalo. Então, é nesse ano, 1894, que o Barão de Coubertin, então, decide, junto com o Comitê Olímpico Internacional, a retomada dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos tinham sido interrompidos ainda no século IV, pelo imperador bizantino Teodósio. Então, o Teodósio I proibiu a realização dos Jogos, e aí a gente vê que quando tem um ditador no poder, ele sempre busca atacar a cultura, o esporte, aquilo que é do povo. E aí, nesse caso, o imperador Teodósio proibiu os Jogos Olímpicos, que vai retornar apenas no século XIX, 1896, em Atenas por motivos óbvios, né? Então, é, tinha sido proibido em 393, e aí ele é retomado em 1896, na Grécia. As primeiras Olimpíadas lá na Grécia, né, realizadas em Atenas, na abertura, segundo conta os historiadores, né, o nome do Barão de Coubertin não estava na lista ou melhor, estava na lista de convidados, mas não como secretário do COI ou como o idealizador dos Jogos Olímpicos, mas ele estava credenciado ou foi citado lá apenas como jornalista. Isso não impediu de que os Jogos Olímpicos fossem um sucesso, não aquilo que ele pensou, aquilo que ele sonhou, os primeiros Jogos foi um sucesso, e aí depois eles vão acontecendo a cada 4 anos. É muito interessante, eu sou um entusiasta dos Jogos Olímpicos, acompanho, gosto, e toda vez, e aí como professor de história, toda vez, a cada Olimpíada que tem pouco conhecido, eu busco conhecer um pouco a história, né, os valores, porque acho muito interessante, e a ideia dos Jogos Olímpicos, da união dos povos, da união dos continentes, é exatamente para isso. Os Jogos Olímpicos, eu costumo dizer que são os jogos da diversidade, né, da pluralidade. É muito interessante a gente perceber isso. Então, após os Jogos Olímpicos, né, de Atenas, o Barão de Coubertin ele assume a presidência do COI, e aí lá ele permanece por 29 anos, né, por muito tempo, e depois até a sua morte ele continua como presidente de honra, homenageado em vários momentos, e a cada ano que se realiza as Olimpíadas, né, ele é sempre lembrado, né, nos Jogos Olímpicos, pelos jornalistas, pelos historiadores, pela mídia,
Então é muito comum a gente ouvir o nome dele a cada 4 anos. O Pierre de Coubertin, ele chegou a ser indicado a um prêmio Nobel da Paz, mas ele não ganhou, porque ele não tinha apoio de Hitler naquela época. Mas isso não o diminuiu na sua grandeza, na sua importância e no seu tamanho. O Pierre de Coubertin, o Barão de Coubertin, ele faleceu em Genebra, na Suíça, no dia 2 de setembro de 1937, né? E aí, após a sua morte, né, ele é sepultado em Lausanne, na Suíça. Lausanne é a sede do COI, e o seu coração está em um monumento na cidade de Olímpia, na Grécia. Tem lá um monumento onde está lá o seu coração, uma homenagem. Aqui na imagem ao lado você vê o túmulo, e aí ele está lá reconhecido com todos os méritos como o pai dos Jogos Olímpicos modernos. Então, é um pouco a história do Barão de Coubertin, e eu queria deixar essa aula de hoje, essas pinceladas, um pouco na história dos Jogos Olímpicos e algumas curiosidades sobre o Barão de Coubertin, e numa segunda aula, na próxima semana, aí sim, nós vamos falar um pouco do Barão de Coubertin, pedagogo e historiador, a importância deste homem para a educação na França do seu tempo. E aí tem vários textos, uns textos assim interessantíssimos. Eu comecei a ter contato com esses textos há um tempo atrás, me interessei, comecei a ler, estou lendo, e cada vez que eu vou lendo um outro texto, vou descobrindo coisas interessantes. E aí a famosa frase, o importante não é vencer, mas competir, e competir com dignidade, é de autoria do bispo inglês Adelbert Talbot. Então, essa frase é atribuída ao Barão de Coubertin, é repetida por ele, é atribuída a ele, mas, na verdade, a frase não é dele, mas retrata muito bem aquilo que o Barão de Coubertin, o Pierre de Frédy, propunha com os esportes, e principalmente com o esporte na educação, que era ensinar às crianças o espírito esportivo, o espírito olímpico, aprender a competir respeitando o seu adversário. Então, é muito importante isso. Outro feito interessante do Pierre de Coubertin, o Barão de Coubertin, é ele que é o ideal continentes, a união dos 5 continentes. Esses anéis, eles foram idealizados e criados em 1914. E depois, mais tarde, a estes anéis, se junta a bandeira branca. A bandeira branca simbolizando a paz. Os 5 anéis, a união dos 5 continentes, e a bandeira branca simbolizando a paz. E a frase, Sitius Altius Fortius, que é mais rápido, o mais forte, o mais alto, bem aquilo bem aquilo que propõe o espírito olímpico, que vença o melhor, que vença o mais rápido, que vença o mais alto. Então isso é muito interessante. Então essa é um pouco da história do Pierre de Frédy, o Barão de Coubertin. Eu vou deixar depois aqui na descrição o link para o acesso ao texto dele, a esse texto, é o texto principal, que é uma seleção de texto que foi publicado com o nome de Olimpismo. E aí tem vários textos do Pierre de Frédy, e aí falando da questão do esporte, da educação. E depois, numa próxima aula, na próxima semana, vou deixar aqui gravado no canal também, um pouco mais seleção de alguns textos, análise de alguns trechos, para a gente continuar essa discussão, para a gente conhecer um pouco mais deste personagem, o Pierre de Frédy, o Barão de Coubertin, que, embora fosse uma pessoa da nobreza, tinha grande preocupação com a educação. Então, esse é o nosso papo do intervalo de hoje, esta pequena aula, esta pequena reflexão sobre o Pierre de Frédy, o Barão de Coubertin. É importante a gente voltar no passado, conhecer os grandes homens que iluminaram o seu tempo e continuam iluminando as nossas mentes, para que nós assim possamos pensar uma educação melhor, uma educação diferente. Em um país em que ainda se valoriza pouco
os espaços esportivos, a prática de esportes, né, é importante resgatar esses ensinamentos do Barão de Coubertin. Infelizmente, ainda hoje nós temos escolas em muitos lugares, em muitos municípios, que sequer têm uma quadra para os alunos praticar esportes, né? Cada vez mais, com a vida moderna, as cidades vão sendo tomadas por prédios, por equipamentos, e esquecemos das áreas livres para a prática do esporte. Os campos de várzea, as quadras, então cada vez mais os nossos jovens vão ficando sem espaço. Então é importante, por isso, resgatar a figura do Pierre de Frédy para a gente repensar o nosso processo educacional, para que a nossa sala de aula não seja uma jaula em que as crianças fiquem ali enjauladas, doidas para sair da sala. Então, eu acho que a gente teria que encontrar um equilíbrio para cada vez mais incentivar os nossos jovens à prática de esportes. É isso por hoje, um grande abraço, até uma próxima. Eu sou o professor Pedro Carlos, professor de filosofia de história, um curioso, estudioso, pedagogo e um entusiasta da educação. Eu acredito nos jovens, eu acredito nas pessoas, eu acredito na educação como a única forma de transformar vidas. Um grande abraço e até um próximo encontro aqui no Papo do Intervalo.